Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português, episódio de novidades, né? Joe Brady é o novo head coach do Buffalo Bills, o ex-coordenador ofensivo, vem para ocupar o cargo vago que era anteriormente do seu ex-chefe, Sean McDermott. Antes de começar, eu queria pedir para você deixar o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo. O YouTube vai entender que se você está deixando o like, se você está assistindo esse vídeo, você está gostando do conteúdo e vai ajudar a entregar para mais gente. Então vai ajudar demais na divulgação do trabalho. Se inscrever se não for inscrito, compartilhar, que vai ajudar demais a gente. O meu nome é Célio Filocrião, eu serei o seu host nesse programa e hoje eu estou aqui com os meus parceiros. Bruno Milione, seja muito bem-vindo, Bruno. Opa, que isso, eu que agradeço mais uma vez estar podendo participar. Muito obrigado aí por poder estar podendo participar desse episódio. E é isso aí, vamos rir, chorar e ver o que vai acontecer. E com ele, Bruno Conce, seja bem-vindo novamente, ô Conce, tamo junto. E aí, pessoal, tudo certo? Obrigado aí pelo convite, fico muito feliz em estar participando e vamos discorrer um pouquinho aí sobre essa nova novidade. Tá aí, é isso aí, cara. Joe Brady, coordenador ofensivo, Buffalo Bills, muito questionado em vários momentos pela torcida, né? Mas uma escolha de segurança, talvez. O Bruno Milione, o que tu achou dessa seleção aí do Joe Brady pelo Pegula, Brandon Beane e assim, cara, pelo tanto que falaram que o Allen ia estar diretamente influenciando aí na escolha do head coach, ele deve ter tido um peso grande nessa seleção, né? Com certeza, na verdade acho que esse foi talvez a decisão final, assim, deve ter sido o Allen que deve ter batido mais o pé, e aí que entra aquela dúvida, né, de será que o Allen tá pensando com a cabeça correta de jogador, de que isso realmente vai ser bacana, ou tá pensando com aquela cabeça de amigo, de que, já é um cara que eu conheço, sabe? Existe uma mudança que às vezes é necessária e ela faz bem. E a gente falou sobre isso no episódio anterior com a saída do McDermott, né? Era uma saída que traria uma mudança. E Buffalo precisava de uma mudança. Continuar mais do mesmo, acho totalmente desnecessário. Que nem a gente falou, no Brasil eu não vi tanto repercutir isso, mas nos Estados Unidos a galera repercutiu muito de que não queria que mudasse o McDermott. Cara, continuar o mesmo, desculpa, totalmente, eu acho que era ridículo. Então eu gostei do que o Pegula fez de causar uma mudança. E aí, quando você está para progredir com a mudança, parece que entrou uma jogada que eu não sei se vai ajudar ou se não vai ajudar. A gente obviamente vai discorrer isso um pouco melhor no episódio, mas eu acho que o Allen foi a decisão sim final ali de ter escolhido, cara. O Pegula tinha mencionado isso, que o Allen ia participar, né, da escolha. É óbvio que eles iam deixar essa decisão importante também cair sobre a escolha do Allen. Eu só fico com esse receio de, cara, será ele tá pensando com a cabeça correta de que vai ser bacana o Brady como realmente um head coach? Ou será que ele tá indo só por super amigos ativar, sabe? É isso que fica aí como uma dúvida, mas com toda certeza o Allen foi o cara que escolheu essa jogada final aí. Como assim? O Brady, ele vinha sendo muito questionado, né, em alguns momentos, pelo modo que ele gerenciava o ataque dos Bills, né? Particularmente, eu vi ele várias vezes como head coach dos Bills, não nessa condição, né, de efetivado. Geralmente, quando eu pensava nele como head coach, ele era interino, porque o McDermott tinha sido demitido no meio da temporada. Não nesse caso, efetivamente, um novo treinador do Buffalo Bills. Ele já teve experiência, né, college, LSU aí, enfim, um dos grandes ataques, Carolina Panthers, vem para os Bills, né, assume a bucha que o Dorsey deixou, faz o ataque dos Bills levantar, e uma das coisas que
muitos utilizam para defender a seleção do Brady é as estatísticas, né? Porque numericamente, estatisticamente, o Brady ele tem os números ao seu lado, né? Já que quando a gente vai ver estatisticamente o ataque dos Bills, ele é inevitavelmente um dos grandes ataques da liga, né? Só que quando a gente vê o campo, o que o campo apresenta pra gente, muitas vezes a gente questiona, né? A gente diz que ele não teve os quarterback, não, os wide receivers necessários, né? Para fazer o trabalho. A gente diz que foi problema de X, Y, mas no fim das contas, ele foi escolhido para dar continuidade a esse trabalho, né? O que é que tu achou dessa seleção? Pois é, então, talvez eu não seja o cara mais fã dessa seleção e dessa escolha, mas eu preciso agora que está escolhido, a gente tem que tentar ver os lados positivos e por que isso aconteceu. A gente não tá lá dentro, a gente não sabe, a gente sabe pelo que pipoca no Twitter, pelo que sai dos insiders, né? Mas fica difícil também, às vezes, criticar não estando lá dentro. O que eu achava que poderia acontecer? Eu achava que o McDermott não iria ser demitido e iria colocar a cabeça do Joe Brady a prêmio. Só que um movimento que me deixou bem ressabiado foi que vários times começaram a entrevistar ele para a vaga de head coach. Então eu comecei a pensar, bom, primeiramente eu achei maluquice, mas depois eu comecei a pensar, eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Porque quando eu olhava o ataque do Joe Brady, eu via aquelas rotas smash no campo, meio pobres, meio corta e vai para o meio do campo para tentar receber a bola. Claro, sem os wide receivers com aqueles wide receivers que tinha, não sei também o que dava para fazer, né? Mas eu vi um ataque bem descompensado, muito jogo corrido, principalmente mais no início da temporada. A bola ia para o Allen só quando o jogo já estava meio que descaminhando e pega e resolve aí. Então eu não gostava muito disso, mas eu fico me perguntando o quanto isso era o pensamento do Brady e o quanto era o Sean McDermott influenciando isso. Porque, cara, ele era o chefe do Brady, primeiro ponto. Segundo ponto, várias vezes ele foi em entrevista dizendo que ele não gostava do ataque explosivo, que o ataque tinha que ficar em campo, que ele tinha que ser balanceado. Então, eu não sei o quanto o Sean McDermott também nerfou esse ataque do Brady. Então, me deixa curioso para ver o que pode sair daí. E com relação ao Allen, que foi comentado antes, o Allen é um cara do grupo, né? Tu não vai ver o Allen discriminando ninguém, tu não vai ver o Allen batendo em ninguém, que nem o Sean McDermott estava fazendo, batendo no Beane e tudo mais. Então, fica um pouco difícil de falar, né? Sem estar lá dentro, mas eu acho que eles viram alguma coisa que a gente não viu durante essa temporada. Cara, o Brady, ele, nessa questão de verem, saberem coisas que a gente não sabe, né, ele realmente, ou ele tem uma lábia muito boa, porque assim, cara, ele foi entrevistado por 6 dos 10 times. Para o Raiders, ele foi entrevistado 2 vezes. Se eu não me engano, para os Ravens também, ele foi entrevistado 2 vezes. Então, assim, tinha gente querendo ele, provavelmente, tá ligado? Se não quisesse, ele tava ali nas cabeças brigando pela posição. Existe um mundo onde os Bills fizeram todas essas entrevistas com a ideia só protocolar mesmo, né? Só de falar que a gente deu uma entrevista aqui só para dar uma despistada, né, no assunto e não jogar a bucha direto nele, né? Até porque se o McDermott tinha demitido na terça-feira passada e na quarta-feira os caras falam Joe Brady é o nosso novo head coach, pô, tocha em Buffalo iam queimar a casa do cara, provavelmente, né? Então, dá um tempo, faz a galera respirar, né? E aí, para mim, dá o problema, gera uma expectativa, porque eu, particularmente, esperava uma mudança, sabe? Uma mudança de mentalidade geral, porque
Se o Brady for um pupilo do McDermott, não vai mudar tanta coisa assim, né? Mas é muito disso, a gente tem que ver como é que ele vai ser agora, ele sendo o líder, né? Ele sendo o grande manda-chuva da parada. Tu Agora sabe que, pouco sério, saiu pra mim, essa é a mentalidade do Buffalo. Eles devem ter pensado assim, na minha visão. Falta pouco pra gente chegar no Super Bowl, então a gente não vai revirar esse time. A gente vai pegar o que tá dando certo e tentar consertar o resto. Na minha visão, se por eles terem efetivado o Brady, eles acham que falta pouco pra gente chegar e vencer o Super Bowl. Porque senão, pra mim, é a lógica, né? Porque eles não querem desmontar o que está sendo feito ali. E eles deixam bem claro que para eles o ataque não era o problema de não conseguir chegar no Super Bowl, né? E o problema era outro, né? Com essa efetivação do Brady nessa posição. Agora há pouco saiu a notícia de que ele ia continuar chamando as jogadas. De acordo com o Mike Garafolo, se eu não me engano, foi ele que postou, perdi aqui a informação, mas que o Brady ia continuar sendo o responsável por chamar as jogadas de ataque, agora que ele é head coach da equipe. Eu entendo as questões sobre ele não ter as melhores peças para trabalhar e tudo mais, né? Conseguir desenvolver um bom jogo terrestre, mas assim, cara, muitas dessas vezes não é necessariamente culpa do atleta só, sabe? Porque a gente inúmeras vezes viu o ataque dos Bills fazendo rotas quando os três receivers vão para o mesmo lugar, sabe? É uma grande confusão, uma grande bagunça. Não à toa, no podcast de eliminação, né, que a gente gravou aqui, eu falei para o Bruno que se tinha uma coisa que eu não podia reclamar, era do modo em que o Brady chamou o ataque da partida contra o Denver Broncos, porque ele fez boas escolhas, dividiu bem as chamadas, dividiu bem os pontos dele, acho que ele foi criativo na seleção. E, na minha opinião, eu tinha falado que isso era porque ele estava em busca de uma vaga de head coach em algum lugar, né? Eu só não esperava que fosse aqui. Mas, de qualquer forma, acho que ele abriu o playbook ali em busca dessa vaga. E acho que ele pode entregar mais, sabe? Eu não queria cair nessa história de que o McDermott podava ele, mas, cara, o histórico do McDermott não favorece ele, né? A gente sabe os motivos do Daboll ter saído dos Bills brigado, o Dorsey era a cachorrinha do McDermott e o Brady também, inevitavelmente, né? O Brady fez aparentemente o que o McDermott queria. Estou muito curioso para saber como é que ele vai agora comandar esse ataque, e a gente vai saber, né? A real situação da coisa. Se o McDermott realmente podava ele, e ele assim, cara, porque no cara lá na Panthers, o trabalho dele foi desastroso. Ele foi muito mal em Carolina. Então, para ele ir contra as ideias do McDermott e deixar um trabalho em Buffalo que estava dando muito certo, não seria lógico, né? Seria irracional da parte dele largar o sucesso que ele vinha obtendo, né? Então, para mim, fazia bem sentido ele jogar desse jeito. Mas agora, com o futuro, a gente vai ver como o Brady vai agir nessa nova posição, nesse novo cargo. Ele que tem 36 anos, é um dos treinadores mais jovens da liga, né? Não posso falar qual a posição exata dele, porque ainda tem 3 times sem treinadores, né? Vai que esses times vão atrás de gente mais nova. O próprio Bills, né, estava atrás do Davis Webb, que tinha 30 anos. Acho que se ele foi considerado em algum momento, né, essa falta de experiência dele pode ter contado. Agora, o Conce, tu acha que o Brady... Beleza, ele vai chamar o ataque. Tudo bem. Mas tu acha que ele deveria buscar, assim, um auxílio, alguém para ser
ser um coordenador ofensivo junto com ele, sabe? Para dividir a responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que é um trabalho muito cansativo, é um trabalho muito exaustivo de head coach. Ele agora vai ter que pensar em muito mais coisa, né, do que só em como o ataque dele vai funcionar. E se buscar, cara, a gente entrevistou vários nomes aí, né? Cara, teve coordenador de passe de Denver, de Rams, teve Philip Rivers, teve, tá ligado? Nomes diversos na mesa. Mas existe também a questão deles promoverem alguém dentro do próprio Buffalo, né? Pô, tu acha que... Primeiro, o que é que tu acha dessa ideia do Brady continuar chamando esse ataque dos Bills? E se ele deveria buscar um auxílio aí para ele, né? Nessa nova fase da carreira? Eu acredito que sim, ele deveria buscar um auxílio, só que eu também vejo pelo lado de que vai ser a grande chance da vida dele. Esse cara, ele não vai soltar o ataque. Cara, ele vai querer colocar isso sobre a tutela dele para fazer do melhor jeito possível que ele vê a situação. Então, eu não... O Sean McDermott estava aqui há quase 10 anos, ele continuava chamando a defesa. Ou alguém acha que o Babbitt fazia o que queria naquela defesa? Não fazia. Ele era um pau mandado, como dizem, né, do Sean McDermott. Então, eu acho que, pelo menos agora, até ele pegar essa confiança e tudo mais, acho que é inevitável ele não chamar o ataque. Eu acho que ele tem que chamar também, dividir essa responsabilidade, um outro cara ali para ajudar, acho que é super válido, mas eu acho que ele vai conseguir, vai continuar chamando o ataque por causa disso. Pô, é a grande chance da vida do cara também. Tá ali, tá estudando, tá batalhando, aguentando essa chatice do McDermott por anos. Então, ele que veio de baixo ali, começou como, acho que é técnico de linebacker de um college football, alguma coisa assim. Isso. Então, do college não, do ensino médio, né? Do ensino médio, William Mary, acho que era. Isso aí. Então, cara, é a chance dele e eu acho que ele não vai largar. Eu vejo isso como positivo. Eu acho que é um cara que vai se doar ali pela chance que tem. Se vai dar certo, se não vai dar, a gente vai ver durante a temporada, né? Mas eu acho que é válido ele ter uma ajuda, mas eu duvido que ele vai soltar esse osso. O Bilione, tu vai nessa pegada aí também com o Brady a respeito dessa sensação, porque assim, ele também recebeu 5 anos de contrato, né? O Pegula tá dando um voto de confiança para ele, né? É um voto valendo, né? De moral mesmo. O Pegula falou, cara, a responsabilidade aqui é tua, vai lá, faz do jogo do teu jeito. É contigo agora. O Milione, o que é que tu acha? O que o Pegula fez, na verdade, foi dar para ele os últimos anos de prime do Allen, cara. Convenhamos aqui, acredito que o Allen deve ter, assim, desculpa, galera, mas mais uns 3, 4 anos no prime, assim, prime mesmo dele. Depois disso, acredito que talvez decaia algumas coisas. A gente não sabe como que é o Allen, como que vai ser o Allen, um quarterback mais velho. É idade, cara, é natural, vai perdendo um pouco de mobilidade, como que é o Allen com isso. Não acredito que o Allen seja tipo um Lamar Jackson, onde realmente se você tira mobilidade, prejudica bastante o quarterback. Acho que o Allen não é tanto desse jeito, mas o prime time do Allen, eu acho que a gente tem uns 3 ou 4 anos. Ou seja, o Pegula está entregando na mão dele a maior peça que a gente tem, o maior jogador que a gente tem, falando, tá aí, os últimos anos dele, faça alguma coisa. Então é realmente um voto de confiança enorme que o Pegula tá dando pro Brady, cara. E aí que entra um pouco de medo. Eu concordo bastante com o que o Consi mencionou, de que a gente pode ser que a gente estava vendo o Brady que o McDermott estava deixando a gente ver. Então pode ser que realmente o McDermott estava podando o Brady. E eu realmente quero acreditar nisso, porque o McDermott, diversas vezes, ele demonstrava que a vontade dele era essa de segurar mais a bola, a vontade de ter mais um jogo corrido. As brigas dele com o Kederce demonstravam isso. Tudo bem que o Kederce era só a gente no Madden, né? Era só ele, Diggs e Nossa Senhora, e vai. E beleza, mas o McDermott, ele era extremamente querendo jogar dessa forma, como a gente viu a nossa ofensiva jogando. Então, eu espero muito que, na verdade, o Brady
tenha sido esse cara podado. Agora, a minha vontade, quando eu vi de que o Brady era nosso head coach, é que tivesse um coordenador ofensivo. Não porque tiraria isso das mãos dele. É head coach, cara, vai cair a decisão sobre ele. Ele vai ainda ser o cara que vai tomar a decisão. Mas eu acredito que, cara, ele precisa sim de uma ajuda nisso daí. Porque senão a gente vai entrar na mesma história do McDermott, só que o inverso. Porque o McDermott, ele ficou chamando as chamadas defensivas, ficou só inteiramente sobre ele. Chegavam nos playoffs, a nossa defesa não fazia nada. Não sei se era por causa disso, porque a questão de que, mano, playoffs, você tá com a cabeça a mil, você é head coach, você tem que pensar em 1001 coisas, e aí você não consegue pensar bem nas suas chamadas defensivas. Pode ser que a gente aconteça a mesma coisa, só que agora do lado ofensivo. Então, discordo plenamente que seja somente ele, cara. Eu precisaria de ter um coordenador ofensivo. O meu sonho de vida, que tava aí agora nessas... E o McDermott foi mandado embora. Aí você começa a sonhar, você fala, beleza, agora vai ter mudança. Agora vai mudança pra caramba. Então, eu entrei nessa vibe de ficar esperando muito que fosse o Kobayaki. Eu tava muito querendo ele. Falando, caraca, queria que o Seahawks perdesse só pra ele ser entrevistado logo. Mas, tipo, então eu tava pensando em talvez fosse isso. E aí, talvez, como coordenador ofensivo, a gente poderia ter o Debo de volta. Sabe, sonho, já que eu vou sonhar, pô. Sabe, então tava querendo realmente reformular bastante. Mas o Conce foi muito, muito cirúrgico no que ele falou, cara, porque os caras não querem reinventar a roda. É um time que tem indo sempre pelos playoffs com o Allen. Eles não querem fazer uma mudança muito grande e correr o risco de perder isso. A gente até mencionou do lance do Bane ter continuado, porque ele continuaria com a cultura. Eu acho que eles estão com medo de perder realmente essa cultura. Então, o Brady é esse voto de segurança, né? Mas até que ponto isso vai? Agora é assim, até o final, porque é um contrato de 5 anos. Difícil que talvez eles quebrem esse contrato. Então, realmente, eles estão entregando muito. Eu espero, cara, que a gente não esteja sendo sonhadores, que nem a gente estava sendo, que ano passado a gente ficava assim, né? Não, o Brady tá escondendo o jogo, cara. Quando chegar nos playoffs, ele vai mostrar um jogo totalmente diferente. E não foi isso que aconteceu. Entretanto, cara, o último jogo contra os Broncos, concordo com o Salhão, cara, as chamadas não foram totalmente ruins. Eu gostei das chamadas que aconteceram ali. Então, a gente viu um lado positivo disso. Por isso que eu queria um coordenador ofensivo que talvez pudesse ajudar ele a brigar nisso, sabe? De talvez mudar um pouco mais e não ser só somente a cabeça dele, se era a cabeça dele que estava rolando, né? No titular. Então, cara, precisa de um coordenador ofensivo. Eu sou contra ser somente ele. Acho que principalmente agora, primeira vez como head coach, cara, na NFL, você precisa do máximo de ajuda que você conseguir possível. E, por favor, vamos parar de, em terceira descida para 11, fazer screen pass, cara. Pelo amor do compadre Washington, velho. Tira isso do seu playbook, velho. Vamos reformular isso. O lance dele não ter wide receiver, beleza, concordo. Se tiver, então eu espero que ele trabalhe melhor. Mas o Brady pecou em algumas coisas que eu espero que realmente não aconteça, cara. Por que a gente não trabalhou mais jogadores como Shavers? Porque, sabe, a gente tinha peças que a gente poderia trabalhar mais. Então eu espero que isso pegue na cabeça dele, cara. E de que não pese de, tipo, a nossa ofensiva tá bem, ela não é um problema. Não, nossa ofensiva é um problema sim. Vamos trabalhar isso sim. Não vamos achando que McDermott era o único problema de Buffalo Bills, não. Ele não era o único cara que estava segurando a gente, cara. Tem coisas aí que a gente precisa mudar, sim. Eu acho que algo muito importante para o Brady agora nessa nova sequência da carreira dele é que ele não se cerque de bajuladores. Porque assim, ele vem fazendo um trabalho de coordenador ofensivo que assim, quando tu vê a mídia falando, parece que ele é um gênio da posição, né? Com os Bills fazendo 30 pontos a rodo, Josh Allen MVP, brigando para MVP, pô, tu pensa, cara, que isso, irmãos? Temos o Hall of Fame aqui dos próximos 50 anos em Buffalo. E aí, né, e aí, junto a isso, o McDermott é demitido e o Brady é promovido. O cara tem 36 anos, então assim,
ele não tem experiência na liga nessa função, né? Então acho que é importante, muito disso que tu falou sobre ele também internalizar que, cara, não é porque ele foi escolhido head coach, porque ele fez um trabalho que para muitos era muito bom, de que é tudo um mar de rosas, né? Que é tudo uma tranquilidade, que ele não precise se adaptar, né, a essas coisas. Porque, cara, muito desse trabalho do Brady funcionar, a gente sabe que era na conta do Allen, né? A gente sabe que muitas vezes o Allen salvava a pele dele. Porque, querendo ou não, as defesas estavam, cara, mais do que acostumadas. Havia uma terceira descida longa, cara, terceira descida longa. A linha lá, sem James Cook. Ty Johnson do lado do Allen. Acabou. O Shaquille vem para movimentação. Cara, Shaquille vem aqui para a esquerda, aí ele volta para a direita, snap, bola no Shaquille. Cara, o defensor já tava no cangote do Shaquille, porque todo mundo já manjava o esquema de jogo dele, né? Assim como todo mundo já manjava as 300 corridas iguais que ele fazia no jogo, não desistia. Por quê? Porque, querendo ou não, muitas vezes ela entrava e funcionava, né? O que é impressionante também. Mas primeira descida corrida, e a terceira, a primeira descida é sempre corrida, primeira. Então a defesa era isso, galera. Fala, primeira descida corrida, para. Aí a segunda vocês veem aí o que pode ser que aconteça. Mas na terceira, fica tranquilo que o Shaquille vai estar aqui para receber no screen. Shaquille, Kincaid, Ty Johnson, o screen é um de vocês. Mas eles fizeram a carreira do Ty Johnson, cara. Tiraram ele quem era Ty Johnson, né, cara? Jogou Miami sumido, o cara era para ser o terceiro. Cara, quando tu vê o Frank Gore Jr. recebendo passe no fim da temporada porque o Ty Johnson tá fora, do mesmo jeito que ele faz, tá ligado? É o modus operandi de Joe Brady, cara. Então, cara, ele vai ter um trabalho difícil, a pressão vai ser muito maior ainda, né, em cima dele. Vai ser duro, não vai ser fácil. Porque, cara, querendo ou não, a torcida de Buffalo, a torcida em Buffalo, já não gostou da ideia de terem demitido o McDermott, né? Eles já estavam raivosos por isso. Aí vem Joe Brady e muitos ficam mais raivosos ainda hoje, né? Tinha bastante gente irritada com essa seleção. Então, assim, por mais que os Bills tenham dado 5 anos de contrato para ele, eu ia falar que a pressão da torcida, caso ele não tenha um bom resultado de primeira, pudesse influenciar. Mas, cara, se a pressão da torcida não fez efeito no Pegula nos últimos anos, não ia fazer agora, para ser justo. Tava refletindo aqui. Mas quando tu pensa em Joe Brady, quando tu pensa em Allen já para fazer 30 anos, o time, a gente até comentou aqui, né, Melhor, semana passada, que, cara, o time tá basicamente pronto, né? O time só não conseguia dar um próximo passo, o time precisava de ajustes, né? Mas o time não tá largado às traças, né? Como tu pensa nisso? Pressão para ele não entregar um resultado ruim, para ele não desperdiçar esse prime do Allen, para não desperdiçar esse momento que a franquia vive, sabe? Como tu enxerga que esse momento pode influenciar nas decisões do Brady? Tu acha que ele, sei lá, pode acabar se tornando um cara mais contido, no sentido conservador do jogo, um cara mais criativo, como eu espero que ele seja, porque assim, a gente sabe que ele não tem medo. Ele pode até não desenvolver muito bem as jogadas muitas vezes,
mas quando os Bills estão ferrados lá, ele lança um hook and ladder do nada para limpar a jogada. Mas só que também. Só hook and ladder. E se ele fizer muito isso, os times já vão manjar, infelizmente. Que ele já fez uns 3 nessa temporada. Foi. Mas como tu imagina que ele vai agir diante de toda essa situação? Tu acha que ele tem o perfil necessário para isso, cara? Bom, primeiro eu quero começar dizendo que eu concordo totalmente com o que o meu xará falou, que o prime do Allen tá passando. É uma janela que tá se fechando. O estilo de jogo do Allen meio que força muito o corpo dele. Cara, o Josh Allen é um tanque, sim. Tanto que ele chegou aos 30, vai fazer 30 agora, nos próximos meses, sem nenhuma lesão muito grave, muito séria, né? Então isso já prova que ele é um tanque. Mas não é para sempre, o tempo cobra. Então eu acho que agora os Bills deveriam, ou eu espero que vão, mas se não deveriam, chegar num ponto de all-in. Não adianta. E daí, respondendo a tua pergunta, eu acho que tão importante como o Brady ter essa consciência é o Beane ter essa consciência. Tu precisa entregar um bom time para começar pro Joe Brady poder fazer o que ele vai ser contratado para fazer. Eu acho que agora, e por ele ter sido, pela fala do Pegula, e por ele ter sido efetivado, eu acho que todo mundo sabe do senso de urgência que os Bills precisam. Não adianta tu pegar um cara para daqui a 2, 3 anos ele ser o teu top do time, o top 5 da posição. Não, é agora ou nunca. O cap tá apertado, paciência, dá um jeito, sei lá, cria uma empresa nas Ilhas Caimã para lavar esse dinheiro e traz o Justin Jefferson por 3 milhões, mas alguma coisa tu faz, porque é agora ou nunca. Eu concordo essa teoria dos 5 anos, não acho que o Josh Allen vai jogar bem só por 5 anos, mas, cara, físico numa posição que nem conta muito. Então, eu acho que ele tem esse senso de urgência e eu quero acreditar que ele vai fazer o melhor para poder recompensar a cidade. Se vai ser o suficiente, aí a gente não sabe. É engraçado como os norte-americanos eles têm um pensamento muito diferente do nosso latino, né? Aqui, um técnico, se em 3 meses não dá resultado, vai embora, acabou. Pega outro e vamos ver. Lá, cara, a gente ficou 9 anos com o Sean McDermott, sem, beleza, levando para os playoffs, mas sempre perdendo de uma forma inacreditável. Cara, e eu vi uma petição com 40 mil assinaturas para esse cara voltar. Inacreditável. Isso é uma coisa que me tirou do eixo, sabe? Porque, cara, não. Eu concordo, antes foi falado da mudança e legal, mas eu queria dizer que o BIM precisa colaborar tanto ou mais do que o Brady agora. Agora é a hora de hipotecar futuro, agora é a hora de trazer os caras que precisam ser trazidos, de manter o Joey Bosa de alguma maneira nesse time e a gente tem que morder agora. Já trouxeram um cara que conhece para mitigar essa adaptação. Então eu acho que agora ou nunca a partir da próxima temporada. Com certeza. E, cara, nessa movimentação, o Brady já vai começando, né? A equipe já vai se movendo ao novo futuro da equipe, né? E, assim, o Babbitt praticamente fora, pelo menos, da função de coordenador defensivo, porque o Adam Schefter citou que os Bills estavam atrás do Jim. Aí, cara, Leonard. Eu tenho muita dúvida se o nome desse cara é Leonard ou Leonhard. Eu acho que é Leonhard. Eu acho que é Leonhard, mas pode ser Leonhard. Enfim, vocês entenderam que era o maluco do Broncos. Um coordenador defensivo aéreo do Denver Broncos, que Broncos nessa temporada tem credenciais, né? Particularmente não conheço muito o trabalho dele, né? Enfim, quando fala em defesa de Denver Broncos, a gente vai pensar em caramba, esqueci o nome dele. Vance Joseph?
né? O O coordenador. coordenador defensivo do Broncos. Que ele já foi head coach também dos Broncos, né? Sim, sim. E aí a gente pensa geralmente nisso, né? Mas são bons nomes, né? Tem muito talento escondido na NFL, né? Quando aí a gente vê, surge, aflora e vira um sucesso. Antes de passar para eu queria saber mais um pouco mais sobre as opiniões de vocês a respeito de toda essa semana de expectativas de negociações. Vocês ainda têm algo mais a falar sobre essa efetivação do Brady ou posso passar para esse outro ponto? Cara, não. Acho que para mim pode passar assim para outro ponto. Para mim também. Beleza, então. O Milhões, os Bills, antes de trazer o Brady, conversaram com muita gente, né? Conversaram e alguns nomes estavam mais fortes que outros, né? Brian Daboll, principalmente. Cara, Brian Daboll tava no topo das pesquisas e dos torcedores, né? Era sempre um dos mais cotados. Clint Kubiak, do Seattle Seahawks, que era impossível assistir o jogo do Seahawks e não ficar desejando o ataque coordenado por ele, o estrago que ele faria com o Allen. Tem também a questão que, assim, não tem garantia nenhuma de que ele ia querer sair de Seattle, né? Mas, infelizmente, é outra história. Grant disse, que, né, coordenador ofensivo dos Jaguars, que, cara, quando saiu o nome dele, eu achei normal ali e tal. O Jaguars fez uma boa temporada ofensiva, né? O Trevor Lawrence ressuscitando aí na carreira. Fui pesquisar as credenciais dele, pô, comecei a gostar cada vez mais dele, achava que poderia ser um dos bons nomes. Davis Webb, né, do Denver Broncos, só que acho que esse cara, querendo ou não, 30 anos é muito novo para um head coach. Falta uma certa experiência para o cara, para a posição. E Philip Rivers, né? Aí, né, que eu não posso nem falar que ele não joga há muito tempo porque ele estava jogando um dia desses, né? Então, ele tá ligado no jogo. Mas, cara, assim, beleza que esses caras não foram selecionados. Teve o parceiro do Rams também, que eu esqueci o nome dele agora, que só veio ser entrevistado ontem à noite. Esse cara é impronunciável, não tem como falar o sobrenome dele. E assim, cara, Davis Webb, assim, cara, se o Brady quiser ter alguma companhia dele, eu ia atrás, se fosse o caso, de algum assistente desses, sabe? Porque, assim, movimentos horizontais na NFL, a gente sabe que não acontecem normalmente, né? Que é ser coordenador de um lugar, sair para ser coordenador de um outro, né? Geralmente é promoção, né? Então, cara, se oferecesse um trabalho para esses caras, acho que eles talvez aceitariam, a depender também de como eles têm em mente a carreira deles, né? Porque, assim, sabendo que o Brady já vai chamar jogadas, pode ser que eles não quisessem por motivos de achar que vão ficar... não digo escanteados, né? Mas eu digo que não vão ter essa oportunidade logo de cara, sabe? De ter um ataque só seu. Mas, ô Milione, se o Brady não era a tua primeira opção, já falou aí do Kubiak e tal, tu buscaria algum desses caras aí? Inclusive, antes de completar, ontem, a gente, infelizmente, né, tinha outra pauta para o programa de hoje. Estava separadinho, bonitinho os nomes. Sim. E eu mantive lá na lista dos treinadores que a gente ia comentar o do Philip Rivers, né? E eu tinha mantido ele porque, assim, cara, eu achava meio que uma insanidade contratar ele de cara para ser head coach. Mas eu tava cara, o Philip Rivers, ele é um cara inteligente, é um cara que conhece a bola.
sabe? Experiência no futebol americano, experiência no jogo. Cara, eu com certeza contrataria ele, sei lá, para ser um assistente ofensivo, um quarterback coach, por exemplo. Acho que ele poderia ajudar muito no trabalho do Allen, principalmente, cara, nessa nova fase do Allen, como vocês mesmos falaram. Cara, o Allen não tá ficando mais novo, né? A tendência do Allen é ele envelhecer e ele ter que reinventar o jogo dele, né? Então, tendência do Allen de todo mundo, sei lá. É importante citar isso aí pra rapaziada. É importante citar que todo mundo tendência a nossa envelhecer. Faz parte do game. E aí, cara, o Philip Rivers é um cara que se moldou durante muito tempo, né? E, cara, eu acho que ele seria um grande ponto aí para ajudar o Allen a se moldar ao esporte, porque, enfim, ele vai fazer 30 anos, como o Ponce citou, não teve lesão grave, felizmente, até hoje, mas assim, o corpo não vai ser esse durante muito mais tempo, né? E vai ter que se adequar às porradas, até porque a gente viu nesse fim de temporada aí o tanto que ele apanhou, né? Que os caras estavam descendo a porrada nele à vontade, né? Milagrosamente. Eu falei, cara, milagrosamente o Allen terminar o jogo com o Denver Broncos, não, contra os Jaguars vivo era milagre, cara, porque o tanto que bateram nele ali foi inacreditável. Mas, ô Milione, tu buscaria um cara desses aí? Tentaria buscar um cara desses? E, cara, é porque tu já falou quem era a tua preferência inicial, né? Mas vamos aqui hipoteticamente falar, né? Se não era Joe Brady, né? Com quem tu tava na cabeça aí para ser esse novo head coach do Buffalo Bills? Existia a pessoa que eu sonhava, que eu gostaria, mas o que eu falei, era sonho. Então, para mim, sonho era realmente Kubayaki, perdão, né? O coordenador ofensivo do Seahawks. E aí eu queria algumas peças como coordenadores, né? Ou como coordenador ofensivo, coordenador defensivo. Mas uma coisa que eu achei que realmente ia acontecer, porque eu tava vendo que assim, ia demorar muito pra gente conseguir entrevistar outros caras, a gente já tava entrevistando uma galera, eu achei que ia sair logo. Cara, eu realmente achei que ia ser o Brian Daboll. Era uma coisa que se aparecesse pra mim na timeline, eu não ia me assustar nem um pouco. Era uma coisa que estava muito mais firme na minha cabeça do que se aparecesse o Brady. Como aconteceu, entendeu? Então, pra mim, o Double tava muito certo, cara. Mas não foi o que aconteceu. Dos outros, Philip Rivers, maluquice total entrevistar como head coach, mas, que nem o Celão falou, cara, a gente não tirou ele da lista porque tinha coisas pra gente falar. E eu concordo plenamente que seria excelente se a gente tivesse ele como head coach, como coach QB, cara. Seria, porra, de extrema ajuda, principalmente o que o Celão mencionou. Cara, é um cara de uma experiência incrível, é um cara que se dá bem com o Allen, até as pessoas mencionam que eles se dão bem. Então, cara, seria um ponto-chave ali para até mesmo pro Rivers, cara, para crescer nessa questão de staff, coisa que ele não tem. Ele tem como jogador, mas ele não tem como isso. Então, seria um bom lugar para ele começar isso daí. Eu acho que seria bom para ambas as partes. Então, eu gostaria muito que isso acontecesse. O Rivers também tem uma experiência muito boa que vai ajudar o Allen nessa nova experiência que ele que é pai. O Rivers, ele tem uma experiência como pai grande. Josh Allen tá entrando nessa nova jornada, pô, vai ser incrível se ele puder conseguir ajudar ele nisso. O Webb, cara, loucura por questão de 30 anos, até porque ele vai ter a mesma idade do quarterback dele. Então, assim, vai ficar um negócio que os caras vão conversar mais sobre qual era o desenho preferido deles na TV do que talvez ali no para-para, tipo, sabe, sei lá. É uma coisa, não sei se vocês tiveram experiência, eu não tive, mas eu já conheci pessoas que tiveram experiência que o sobrinho é mais velho que o tio. Não tem como respeitar. E acho que o Web ia ser mais ou menos essa parada, tá ligado? A galera ali não ia respeitar muito. Então, daqui a algum tempo, cara, esse cara vai ser talvez um grande head coach, cara, mas daqui a um tempo, deixa ele envelhecer um pouquinho. Dos outros nomes, surgiram muitos nomes ali que realmente os Bills entrevistaram uma galera boa. Acho que às vezes para tentar fazer uma cortina de fumaça ou não, ou realmente estavam tentando ver. Mas o Grant Udzik, cara, eu gostaria mais dele como coordenador ofensivo do que Webb. Sim, eu acho que teve aquele lance que a galera falou bastante que o pai dele seguiu o Buffalo Bills,
acho que ontem, alguma coisa assim, seguiu ele no Instagram. E a galera já começou, meu, se seguiu o Buffalo, se o pai do cara seguiu os caras no Instagram, é porque vai ser ele. O pai dele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Eu espero que realmente o pai dele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Que ele seja o nosso coordenador ofensivo. Então, a gente entrevistou uma galera boa, mas nenhum desses nomes era de grande peso para mim de head coach, tirando o Double, do Brian Double, tá ligado? Eu acho que realmente ele era um nome de peso que realmente poderia ser. Do restante, nenhum deles me agradaria tanto. Agora, para serem ajudantes a gente, para ajudar a gente aí na questão de coordenação defensiva ou ofensiva, aceitaria, cara, tranquilamente esses nomes aí para ajudar a gente. Por aí não, o Bruno, o Conce, no caso, né? Só para explicar qual é qual. Mas, bom, ficou bem claro que os Bills queriam um cara ofensivo, né? Não à toa, os nomes finais que estavam pipocando na mídia são todos trabalhando no ataque, né? Somado esses nomes aí, se o Brady talvez não fosse o teu preferido, agora, infelizmente, é o que sobrou. Ou felizmente, não sei para você. Para mim, não tem mais o que fazer. Agora é torcer para ele dar certo. Mas, para ti, Conci, na tua opinião pessoal, traria um desses caras para Buffalo? Porque, assim, na minha opinião, era trocar para trazer uma vida nova. Eu entendo porque não fizeram isso, né? Para manter o que estava dando certo. Mas como tu via essa escolha dos Bills, essa pesquisa de mercado que eles fizeram e, no fim das contas, encontraram o melhor no Joe Brady? Então, eu tô com uma opinião parecida com vocês. Eu fui pesquisar algumas coisas sobre esses coordenadores, porque eu vou admitir, eu não conhecia todos, conhecia metade, mais ou menos. Gostei muito do que o pessoal estava falando sobre esse Grant Udinski dos Jaguars. Não sei se talvez seja o cara pronto agora, e talvez seja isso. Daqui a pouco, se tu tá numa franquia onde tu não tem um quarterback ainda posto, tu precisa buscar o teu futuro, pode ser um bom cara para implementar desde o início, um cara aí para daqui a 5 anos essa franquia tá aí pulsando. Talvez foi mais o perfil que a gente precisava agora. Cara, dos nomes, o Anthony Lynn, não, sei lá, não sei se ele tava talvez ali por causa da Wayne Rooney, o quê, mas não, Wayne Rooney é jogador, né? Mas é Rooney alguma coisa, né? A regra lá, né? Mas o Anthony Weaver, do coordenador defensivo dos Dolphins, eu não acho a defesa dos Dolphins boa, não sei se vocês acham, mas eu não gosto. Cara, Davis Webb é um cara que me deixa muito intrigado, porque o Sean Payton vi ele falando muito, muito bem desse cara. E se vocês foram parar para analisar, a liga está cada vez indo mais para essa coisa de gente nova com novos pensamentos. E talvez seja o efeito Sean McVay ali, mas, cara, a liga, eu acho que é o futuro, sabe? Quero fazer uma consideração para o Philip Rivers. Primeira, tirando o Dabble, alguém a mais ainda tem uma experiência de head coach? Porque o Philip Rivers, ele é jogador e head coach de uma high school. Então ele já tem essa experiência de head coach. E a minha segunda consideração do Philip Rivers como seria legal ele ensinar aquela mecânica dele para o Josh Allen, né? Aquela mecânica limpa, bonita que ele tinha da época dos Chargers. Acho que seria uma coisa bem, bem bacana para o Allen nessa altura do campeonato. Mas brincadeiras à parte, o que me deixa muito ressabiado é o Brian Daboll. Por quê? Com todo respeito aos Titans, entre Bills e Titans, se ele tivesse que escolher, eu acredito que fielmente ele iria para os Bills. Já é um lugar que ele conhece, um cara que teve a melhor época da carreira do futebol americano do Brian Daboll foi com o Josh Allen. Então, teve aquele bom ano também no início com os Giants. Então, eu fico com a pergunta, o que esses caras viram no Daboll que não agradou eles?
como agrada a torcida. O Debo, ele tem um histórico de ser um cara meio explosivo, um cara, ele me parece que ele é um cara mais, assim, largadão, não é aquele nerd do futebol, é um cara mais paizão, só que ele é um cara que no temperamento teve muitas rusgas ali nos Giants, né? Então eu acho que não foi, que não, talvez não, na minha visão não era o plano logo de cara efetivar o Joe Brady. Eu acho que eles viram alguma coisa no Debo que não agradou esses caras, e talvez isso nunca vaze. Ou talvez é só uma leitura minha, mas eu acho que dessas opções o que mais me agradava era o Brian Debo, mas agora, talvez o Joe Brady estivesse no meu top 3 aí, vai. Então, vamos ver o que vai ser. Eu tô bem curioso, para te falar a verdade. É, bem por aí, né? Tô... De início, eu até contei pro Bruno, pro Milione, no caso, que quando o Brady foi anunciado, eu fiquei, tipo, eu vi muitas reações negativas, eu vi muitas reações positivas, mas eu fiquei tipo, ok, entendi. Beleza, porque, cara, querendo ou não, ele é um cara que conhece, estava sendo muito bem quisto por outros times da liga, né? Porque, cara, enfim, entrevistado por 6 dos 10 que estavam sem técnico. Então, acho que uma coisa que pode ter pesado também foi a diretoria ter visto, claro, além de uma baita entrevista dele, né? Porque, pelo que eu li, ele fez boas entrevistas, ele impressionou sobre como ele queria criar uma unidade entre o time, comissão técnica, essas coisas e tudo mais. Eles podem ter pensado o seguinte, cara, a gente anos atrás perdeu o Dable, né? Ok. Eu concordo com o Conce que, cara, o Dable ele era bem explosivo e bem esquentado no campo quando ele estava treinando os Giants. Mas eu acho que eles podem ter pensado assim, cara, o Dable não ficou aqui, apesar do baita trabalho dele. O Joe Brady está sendo muito cotado. Eu imagino que eles possam ter pensado, tipo, cara, a gente não pode perder esse talento, tá ligado? A gente não pode deixar escapar novamente. Então, vamos fazer mais uma entrevistinha aqui com ele, alinhar os pontos, e aí oficializaram a chegada dele no comando dos bichos. Mas é muito disso, né? Curioso para ver como ele vai agir agora, curioso para ver como ele vai controlar essa equipe, comandar esse pessoal, porque é aquilo que eu falei, né? Se depender do público local, principalmente, a mídia local também caiu muito em pau em cima da saída do McDermott, né? Que, cara, se for depender do apoio deles, ele tá meio lascado, né? Porque na primeira oportunidade vão bater nele sem pena, né? Então, eu também torço para que ele consiga fazer um baita trabalho nessa sequência. O Bruno Milioni, antes da gente encerrar, queria dar suas considerações finais sobre essa contratação de Joe Brady e as expectativas para o futuro, né? Com certeza. A galera dos Bills assinaram lá o LinkedIn Premium, então a gente teve bastante entrevista aí bacana, mas o que eu vejo é que, assim, realmente, os Estados Unidos e Brasil, que nem o Conce mencionou, cara, são meio que dois tipos de fãs totalmente diferentes, né? Nós latinos somos bem diferentes do que nossos pensamentos parecem do que dos Estados Unidos, porque a galera realmente achou isso um absurdo do McDermott ter se mandado embora. Acho que a gente já não enxergou dessa forma. E aí agora teve o Brady. Mas uma coisa que eu vi que a gente teve em comum é que quando lançou o Brady, até mesmo a galera do Brasil achou isso um absurdo, e aí tem gente já possessa, tem nego falando que agora esquece, não tem mais o que fazer. Já aconteceu.
Brady é o nosso novo head coach. Isso não vai mudar. Sean McDermott não vai voltar. E espero que não volte, porque nós temos que ser também decisivos, cara. Não existe isso. Já era, acabou. Sério mesmo que agora a gente vai abrir mão de achar que o Buffalo Bills agora é um time que não vai conseguir nem mesmo chegar aos playoffs e desacreditando de tudo que aconteceu, desacreditando de Josh Allen, desacreditando de todo o elenco. Não é isso que vai fazer, desculpa, a gente desistir de torcer para Buffalo, cara. Torcedor de Buffalo não é a mesma coisa de que, desculpa, mas os novos torcedores aí de Kansas City, torcedores de Patriots aí do Brasil, que, cara, torceram, sabem, escolheram um time torcendo, sabendo que é um time que conseguiria concorrer ao Super Bowl e tudo mais, época de Brady, época de Mahomes. Cara, quem torce para o Buffalo Bills escolheu o Buffalo Bills por algum outro motivo. E uma das coisas que a gente sempre teve é que a gente sabe sofrer, porque a gente já passou muito por isso, velho. Então, vamos aprender a sofrer, cara. Beleza, Brady não era a sua escolha, ótimo, mas vamos ter pontos positivos, cara. Vamos tentar pensar no copo meio cheio. Vamos ver, avaliar tudo isso que a gente mencionou aqui, ver outros pontos que talvez a galera esteja enxergando e vamos desejar que realmente o cara esteja sendo aí a nossa melhor escolha. E vamos focar em fazer aquilo que realmente vai ajudar o time. Que a gente realmente pontuar os pontos negativos do Brady para que ele não se repita. Não é ficar tentando mudar isso ou tentar ficar... Cara, é tentar mudar, mandar realmente essa quantidade de zoeira que a gente faz, desses memes, dessas coisas, que isso realmente chega para os caras e tipo assim, meu, larga a mão desse scream na terceira descida, larga a mão... Cara, vamos focar em coisas que realmente podem ajudar o Brady a crescer. Ele vai ser o nosso head coach, pronto, acabou. Então vamos tentar melhorar e ajudar ele nisso. Eu desejo muito que o Brady seja o nosso Allen da nossa geração, onde a gente acha que não ia dar em nada e esse cara na verdade é incrível. Eu espero que ele seja uma das nossas respostas para o que a gente precisava nos playoffs. Cara, eu desejo sempre e vou desejar o melhor para Buffalo. Então, eu acho que esse próximo ano vai ser muito melhor do que a gente viveu. Talvez não, talvez esse ano seja um ano talvez um pouco mais de porrada. É um ano que talvez a gente vai ter que draftar alguma coisa melhor. Espero que o Benny melhore na questão do draft. Espero que o Benny faça contratações boas. Não acho que esse ano vai ser excepcional. Não espero isso logo de cara. Mas eu espero que já no segundo ano do Brady, aí sim seja algo extraordinário. Mas vamos largar a mão desse discursinho de que acabou, agora desistiu, lá abre mão, Deus me livre. Cara, que isso, pelo amor de Deus. Cara, torcer pra Buffalo sempre foi desse jeito. E por que agora a gente vai criar essa tempestade no copo d'água, tá ligado? Vamos esperar que seja o melhor mesmo. E é isso. Isso aí. O Bruno Conci, expectativas para o futuro, né? Essa nova era vivida, era Joe Brady. Então, pessoal, a gente precisava de uma mudança e essa mudança aconteceu. Eu nem acreditava que o Sean McDermott ia ser demitido, mas aconteceu. Eu era um cara que eu não gostava muito do Pegula. Achava ele um cara que não estava nem aí, que estava muito mais preocupado em gerir como uma empresa do que como coração. Então precisa ser o Jerry Jones, mas é importante ter o coração no que tu faz, independente do que tu está fazendo na tua vida. E eu fiquei muito satisfeito com a entrevista quando o McDermott foi demitido. Do Pegula dizendo: sucesso não é ir para o Super Bowl, sucesso não é ir para os playoffs, sucesso é ganhar o Super Bowl. Então, me deixa muito otimista que ele, um empresário muito bem sucedido, viu alguma coisa no Joe Brady que impressionou. E, cara, se ele acredita, eu acredito também, a Bills Mafia acredita também, e vamos junto. A gente queria mudança, a gente teve a mudança, e agora é ver o que vai acontecer. É um trabalho conjunto do Beane com o Brady, não é só de um lado ou só do outro. Eu espero que a gente dê o all-in, coloque a régua lá em cima e que a gente seja imediatista. Eu acho que se tem uma época da
da vida do Buffalo Bills é agora, é com um estágio novo, é com o nosso quarterback pulsando, querendo ganhar. Cara, eu nunca vi um jogador de futebol americano tão emocionado que nem o Josh Allen. Esse cara, ele quer ganhar e ele quer ganhar por Buffalo. Então, olha, eu vou te falar, no primeiro dia eu não gostei, mas agora eu tô acreditando. Eu vou virar do time do Brady. Isso aí. Tô junto com o Conce, tá? Pessimistas pra lá. Agora aqui nós somos todos Brady Boys. É isso aí. Não, quem falaria uma frase dessa? Quem diria que seríamos Brady Boys? A verdade é essa. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui nesse episódio de discussão sobre essa contratação do Joe Brady, né? Agradeço demais a todo mundo, agradeço aos meus parceiros. O Bruno Milioni, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Tamo junto. Que isso, cara, eu que agradeço. Muito obrigado aí por ter participado mais uma vez. Valeu aí todo mundo, valeu Celão, valeu Bruno. E é isso aí, galera. Vamos sempre pensamentos positivos. Go Bills. Conci, tamo junto, viu? Mais uma vez agradeço aqui pela sua participação. Senhor da casa. Pô, para mim é um prazer aí estar conversando com meus amigos, estar conversando com toda essa enorme audiência da Bills Mafia. Que bom que a gente sai feliz aqui dessa conversa e espero que todo mundo que esteja ouvindo também saia feliz. É isso aí. Acho que a Bills Mafia vai com o tempo se adaptar à ideia. Pode ter sido de início um choque e tal, muita gente queria muita mudança, mas, cara, isso é como o Bruno falou, isso já é uma mudança, inevitavelmente, né? Torcer para que seja a melhor possível daqui para frente. Valeu demais a todo mundo que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um like, comenta, se inscreva no canal. Valeu demais, Go Bills. Até a próxima.